Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Atualizações extremamente importantes sobre a nossa equipe, situação do Rodrigo Garro, né? Fez aí o exame de imagem, temos a sequência, né, das investigações aí do Ministério Público, proposta do Zenit pelo Gui Negão e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já quero apresentar para vocês a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, parceira aqui do canal John do Timão, para você que quer fazer aquela fezinha, aproveitar as partidas de hoje, né? Por exemplo, temos o retorno da Liga dos Campeões, temos o Arsenal em campo, Juventus em campo, Real Madrid em campo, então aproveitem. Além disso, à noite temos Libertadores, tem Sul-Americana com o time brasileiro, Fluminense vai jogar hoje também, e você vai fazer o seu cadastro pelo QR Code que está na tela, ou pelo link no comentário fixado. Aproveita, a Bet Nacional 100% regularizada, indicação aí do John do Timão para você aproveitar. Vamos para cima e vai Corinthians. Lembrando, hein, é para maiores de 18 anos, joguem com responsabilidade. Bom, família, ontem o Corinthians informou, né, confirmou na verdade a lesão do Rodrigo Garro. Ele foi cortado aí do jogo de sábado contra o Fluminense, sentiu dores durante o aquecimento, foi cortado do jogo, né? E aí já me acendeu um sinal de alerta, porque, cara, se ele teve só um incômodo, uma pequena dor, beleza. Mas ele já foi cortado do jogo, não foi nem pro banco, então já fiquei com a sensação de que era algo mais grave. Fez o exame de imagem, foi comprovado que ele está com uma lesão grau 2 na panturrilha. Então uma lesão um pouco mais grave, né? Com a ruptura aí parcial dos ligamentos ali, né, dos tendões ali da panturrilha. Então, cara, complicado, tá? E aí, a primeira pergunta do torcedor é o tempo médio de recuperação. De 3 a 6 semanas, tá? De 3 a 6 semanas na média. Aí vai depender, obviamente, do avanço, né, do tratamento do Rodrigo Garro, isso, aquilo, beleza. Vale ressaltar, né, que ele já iniciou a recuperação ontem mesmo, né, já começou aí esse processo. E aí a gente, olhando, né, a tabela do Corinthians, temos o Sport nesse fim de semana, dia 21. Aí tem um jogo contra o Flamengo, dia 28. Jogo contra o Inter, dia 1º. Jogo contra o Mirassol, dia 4 de outubro. Então só aí já foram 4 jogos que, assim, praticamente confirmado que o Rodrigo Garro não joga. Num cenário otimista, tá, que ele retorne ali em mais ou menos um mês, no dia 15 de outubro, ele poderia enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Se for demorando um pouco mais, né, tem esse jogo contra o Santos, depois contra o Atlético Mineiro, depois contra o Vitória. Tá, então a gente vai acompanhando, acredito que o retorno dele seja entre esses 3 jogos. Santos, Atlético Mineiro e a equipe do Vitória. E eu quero saber a opinião de vocês, né, família? Mais um jogador com lesão muscular. E assim, não é lesão de que sofreu uma pancada e aí teve um problema. Como foi o caso, por exemplo, do Carrilho, né? Que é um lance com um jogador do Palmeiras, o cara cai em cima do pé dele ali e aí ele tem a lesão. Isso é um ponto. Os jogadores do Corinthians vêm tendo lesões musculares. O cara tá fazendo um aquecimento, não tem ninguém perto dele, ele sente a lesão. Então, a gente já vem falando sobre a preparação física do Corinthians, sobre a equipe médica, sobre o time de fisioterapia, tudo. É um problema recorrente no Corinthians atual, que não acontecia, por exemplo, na época do Ramon Dias. Então, assim, o Fabinho Soldado deveria olhar, né, para essa situação, entender qual é o problema e resolver o problema, coisa que não está acontecendo. Ontem, né, seguindo aí essa sequência, ontem tivemos a confirmação do retorno do fisioterapeuta Alex Cabreira, que foi demitido aí em julho, mais ou menos. Segundo as informações, ele foi demitido por ter uma ligação com Augusto Melo, né? Era uma pressão política, foi uma contratação do Augusto. O pessoal do Osmar Stabile chegou, demitiu o profissional. E aí os jogadores começaram a pressionar, né? O Cabreira era um
profissional muito elogiado dentro do elenco. Os jogadores começaram a cobrar esse retorno. Pô, mas o cara tem que voltar, a situação tá difícil, o pessoal daqui não tá resolvendo, ele é um bom profissional. Inclusive, né, informação do Pedro Ramiro, de que o Memphis Depay foi o jogador que liderou esse movimento pedindo o retorno do Alex Cabreira e cobrou os dirigentes pelas recentes lesões. Ou seja, o trabalho que deveria ser do Fabinho Soldado, né? Fabinho Soldado, que deveria entender essa situação, pô, realmente, as lesões aumentaram, o trabalho da fisioterapia não está sendo bom, o trabalho de preparação física não está sendo eficiente, vou resolver isso. Não! Fabinho Soldado tá no ritmo do Osmar Stabile, né? No ritmo do cochilo. Aí tem que aparecer um jogador para ir cobrar os dirigentes, aí o pessoal entende que tem um problema para buscar uma solução, tá? Inclusive, né, fora essa situação aí do Alex Cabreira, o Corinthians está buscando o retorno do Diego Pereira, que era o preparador físico da época do Ramon Dias também, né? Então a gente tá buscando a volta do preparador físico e do fisioterapeuta. É bizarro, cara, é bizarro. Que o Corinthians tem que passar por toda essa situação para os jogadores irem cobrar os dirigentes, para aí sim a diretoria entender que tem um problema. Nossa, verdade, cara. Nossa, como que a gente não viu isso? Nossa, e se a gente contratar o pessoal que vinha dando certo, né? Que tava resolvendo a situação, a gente não tinha esses problemas. Espera dar um monte de problema, um problema mais sério, né? Como o do Rodrigo Garro. E se a Copa do Brasil tivesse na data certa, né? Se a Copa do Brasil não tivesse sido adiada, a gente ia para a semifinal sem o Rodrigo Garro? No que dependesse de Fabinho Soldado, da comissão médica, né, do preparador físico, dos fisioterapeutas atuais, sim, a gente iria sem Rodrigo Garro. Sem Rodrigo Garro. E, mas é o que dá para fazer. Mas é isso. Enfim. Tá? Enfim. Tivemos ontem também uma página de futebol aí do Twitter que trouxe simplesmente, né, o local onde o Memphis Depay está morando, um hotel aqui no centro de São Paulo. E aí eles trouxeram que o valor da diária era de $50 mil, perto ali de R$270 mil. Trouxeram, né, as especificações, que tem uma piscina, que tem isso, que tem tantos andares, tantos metros quadrados, tal. E divulgaram isso. Divulgaram isso. O Corinthians estava pagando, ou que o Memphis, né, uma diária de R$270 mil. Na hora que se faz a conta simples, né, é em torno ali de R$8 milhões por mês, só de diária. Num ano dá R$100 milhões. E aí o Memphis foi e respondeu essa publicação, o perfil oficial dele. Tem gente que acredita nisso. Ele comentou em inglês, né? Tem a tradução. Tem gente que realmente acredita nisso. E eu vou falar, tem muita gente que acredita. Muita gente. Por quê? Porque a gente tá numa semana sem jogos do Corinthians, né? Semana aí de Libertadores, Sul-Americana, isso e aquilo, beleza. O Corinthians venceu o jogo do final de semana. E o pessoal tava sem assunto, sem notícia. Aí tem que trazer, né, o valor de diária do hotel que o Memphis está morando. Eu vi torcedores do Flamengo comentando, do Palmeiras, do São Paulo, o pessoal comentando assim, qual a lógica dessa notícia? Qual é o motivo, né? Quem está interessado no valor da diária do lugar que o Memphis mora? Por que que isso vira assunto? E aí a resposta é bem simples, o torcedor corintiano já sabe, né? E a gente sempre fala, porque é um jogador do Corinthians. Ninguém foi ver qual é o preço da diária do lugar que o Vitor Roque mora. Que os jogadores gringos do Flamengo moram, né? Do Jorginho, que chegou agora, do Saúl, do Samuel. Ninguém foi atrás. Mas de jogador do Corinthians, vira notícia. Então, cara, é surreal, tá? É surreal. Quando a gente fala em questão de mídia do Corinthians, é esse tipo de situação. O pessoal fez a conta, né? Segundo eles, realmente, o Memphis Depay tem um custo aí de R$100 milhões por ano só com diária de hotel. Ponto. R$100 milhões por ano, tá? Mas, enfim, vamos para assuntos de verdade, né? Assuntos que realmente aconteceram.
O Ministério Público estava aguardando o dono de mais um bar ou restaurante, né? Onde tivemos aí denúncias de notas frias do Corinthians. A gente já teve primeiro o pessoal que era dono daquela Casa Vermelha, né? Que se colocava como um restaurante. Foram lá, prestaram os depoimentos. E o promotor do caso já trouxe como uma suspeita assim absurda, né? Porque eles não sabiam explicar nada. Beleza. Aí agora estamos num restaurante de Guaianazes. Esse pelo menos é um restaurante. Tem a placa lá, coma à vontade, R$ 29,99. Então R$30 para você comer à vontade. O Corinthians pagou o valor de mais ou menos 250 refeições. Nem cabe tudo isso de pessoa lá. Mas o Corinthians tem uma nota, né, desse valor. O proprietário era esperado, né, para prestar o depoimento. Ele não apareceu, não foi prestar o depoimento. E o advogado dele entrou com um pedido de suspensão da investigação no Ministério Público. E aí eu primeiro quis entender. Falei, tá, beleza. Ele não querer prestar o depoimento faz até um pouco de sentido, né? Porque a pessoa que tá devendo, ela fica com medo, né? Seria essa a suspeita, inclusive, da investigação, né? Suspeita da investigação. Então, ele já entra como uma pessoa suspeita, por isso o ponto aí do depoimento. A pessoa já fica meio receosa. Ok. Só que o argumento do advogado foi o seguinte: o Ministério Público não pode investigar uma entidade privada. Foi esse o argumento do advogado. Ou seja, o restaurante é uma entidade privada, né, do próprio dono, do proprietário. Então o Ministério Público não poderia investigar. Família, eu falo pra vocês, tem hora que parece que é brincadeira, que a gente tá numa série, né, num filme, alguma coisa assim, que você fala, não é real. Não, o pessoal tá brincando, não, isso daqui não é possível. É possível, acontece. É possível, acontece, é muita coisa, cara. É muita coisa bizarra. E aí eu pergunto pra vocês, por qual motivo o proprietário ia querer a suspensão das investigações? Pergunto pra vocês. Porque assim, tá? Porque assim, se eu sou o proprietário, o cara veio e comprou as refeições e eu emiti a nota, eu não tenho problema algum, né? Eu não teria problema algum. Ó, tá aqui, promotor. Fiz as refeições, o cara encomendou, pra mim melhor ainda, né? Eu vendo pra um cliente só, já resolvo a situação, já lucro em cima, tá ótimo, né? Tá ótimo. Mas, se ele está com medo de falar sobre isso, a gente já começa a desconfiar, né? A gente já começa a desconfiar. Além disso, o Ministério Público está investigando uma possível infiltração, né, de facção dentro do Corinthians. A gente já teve essa denúncia, vamos colocar assim, por parte do Rubão, né? O Rubão foi uma das pessoas que fez essa acusação. A facção, o crime organizado tá dentro do Corinthians. Aí temos uma semana, 2 semanas aí que o presidente do nosso conselho, o senhor Romeu Tuma Júnior, disse também, né, que o crime organizado se infiltrou dentro do Corinthians. Romeu Tuma Júnior, que presidente do conselho, que é o guardião do estatuto, deixou o crime organizado se infiltrar no Corinthians e não fez nada, e só tá falando agora porque o pessoal começou a pressionar ele. No mínimo estranho, né? Mas enfim, o Ministério Público falou, beleza, vocês estão falando isso, a gente vai investigar, como estamos investigando tudo que chegou de denúncia. E realmente estão investigando, tá? O promotor, né, o senhor Cássio Concerino, está investigando um apartamento no Anália Franco, tá? No bairro da Anália Franco, em que possivelmente moraram 3 jogadores do Corinthians, né? Em momentos diferentes, obviamente, mas seriam eles Fausto Vera, Rodrigo Garro e Thales Magno, né? E aí o pessoal tá tentando entender se esse apartamento que os jogadores moraram realmente é o apartamento que está sendo investigado em outras investigações, né, realmente do crime organizado, e se os jogadores alugaram aleatoriamente, foi na imobiliária, gostou do apartamento e alugou, ou se alguém do Corinthians indicou, tá?
ou se alguém do Corinthians indicou. Um ponto importante para o torcedor corintiano é o seguinte: os jogadores, Fausto, Rodrigo Garro e o Thales Magno, são testemunhas do caso. Eles não são investigados. Até porque a gente está partindo do pressuposto que, mesmo que tenha sido uma indicação de alguém do Corinthians, eles foram vítimas da situação, né? Porque, por exemplo, você está chegando num time, principalmente os dois argentinos, né? O Fausto e o Rodrigo Garro. Você está chegando. Ah, mano, eu quero indicação aqui de lugar para morar. Eu queria, pô, tem alguma indicação, alguma sugestão? O cara fala, pô, tem um apartamento aqui, é próximo, é isso, é aquilo. Tranquilo. Você vai desconfiar? Não. Você confia nas pessoas que estão ali. Você vai alugar o apartamento, até ali, bate a documentação com o advogado, tudo ok, aluga. Então, assim, por parte dos atletas, né, não existe essa desconfiança, né? Eles não estão sendo investigados. Só que eles serão testemunhas, né, para que se entenda a ligação, né, dessa... É uma coincidência? Foi um apartamento que estava lá anunciado e eles alugaram por coincidência? Ou foi uma indicação de alguém do Corinthians? Esse alguém do Corinthians tem ligação com essa pessoa do crime organizado, que é o proprietário do apartamento? É o que o Ministério Público vai tentar descobrir e a gente aguarda, né, mais uma investigação do Ministério Público. E o que vem acontecendo hoje dentro do Corinthians é o seguinte: o pessoal está tentando pressionar o promotor, né, e o próprio Ministério Público com a narrativa de que o Cássio Concerini estaria manchando a imagem do clube com essas investigações, né? Com esquema de nota fria, com o cartão corporativo, agora a questão do crime organizado. Aí é o que eu pergunto para vocês. O presidente do Conselho Deliberativo fala que o crime organizado está dentro do clube, né? Dentro do clube se infiltrou. O Rubão, que era o diretor estatutário de futebol, falou a mesma coisa. O Romeu Tuma Júnior falou para o Corinthians parar de pagar a Neoquímica Arena. A gente tem três ex-presidentes, né, como Augusto Melo, Duílio e Andrés, que fizeram tudo o que fizeram e ninguém reclamou sobre manchar a imagem do clube. Aí o promotor, que está investigando, tá manchando a imagem do clube? Aí é o poste mijando no cachorro, né? Aí é o poste mijando no cachorro. Eu falo para vocês, esse tipo de investigação incomoda muita gente dentro do Corinthians. Por isso que a gente tem que apoiar o Ministério Público em todo momento. Temos que apoiar, temos que mostrar que a torcida não está incomodada com isso. Muito pelo contrário, viu? Estamos gostando. Vai em frente, continue investigando. Vocês não estão manchando a imagem do clube e eu quero saber a opinião do torcedor. Bom, família, e a última novidade, o Zenit, clube russo, né, sinalizou uma proposta de 15 milhões de euros pelo atacante Guinegão da equipe do Corinthians. A gente já teve aí diversas negociações com o Zenit, beleza. Só que eu acho que o Zenit está achando que ainda é o Duílio Monteiro Alves, né, comandando o Corinthians, para ter uma proposta tão baixa. O Corinthians nem abriu conversas com o Zenit, né, por esse valor. Só que eu faria o seguinte, eu abriria conversas com o Zenit, mas em outro modelo, tá? Vou até explicar para vocês. Eu faria o seguinte: Zenit, esse é o valor máximo que vocês conseguem apresentar? Ok. Mantém esse valor de 15 milhões de euros, perto ali dos 100 milhões de reais, né? E aí pega os 50% do Yuri que o Zenit tem. Já fala para eles, ó, isso daí tem que estar na negociação. Ponto. Aí eu dei uma olhada no elenco do Zenit. Temos alguns jogadores brasileiros interessantes. Tem o volante Gerson, ex-Flamengo, foi para lá agora recente. Tem o atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, que tá na seleção brasileira, que é um nome interessantíssimo. Um nome que destruiu aqui no futebol brasileiro na última temporada. Brasileiro e sul-americano, né, que foram campeões da Libertadores. Ah, mas são jogadores mais caros, isso, aquilo. Tem o zagueiro Nino, que era do Fluminense. Ótimo zagueiro, é o perfil que a gente está procurando. Tem boa saída de jogo, boa bola aérea, é um líder dentro de campo, é bom de bola. É isso que o Corinthians tem que colocar na negociação. O Zenit tá querendo realmente o Guinegão? Mantém o preço, manda a porcentagem do Yuri e libera um desses 3 jogadores. Aí dá pra gente conversar, tá? De resto, nem me liga mais. Tem que fazer assim com o Zenit pra ver se eles aprendem,
né? Porque eles estão acostumados à bagunça que estava no Corinthians. E aí, né, falando como torcedor, nem sei se melhorou essa bagunça, né? Nem sei se o Osmar Stabile tem essa visão de negócio. Mas a gente tem que pressionar para que saia uma negociação positiva para o clube, tá? Então, por enquanto, recebemos essa primeira proposta. O Corinthians nem abriu conversas. O Zenit falou que não desistiu, que vai buscar aí melhorar essa proposta em breve, tá? Então já trouxe aqui algumas possibilidades que podem ajudar a gente. Certo, família? Por hoje é isso. Peço que deixem o seu like, se inscrevam, se tornem membros, cliquem no botão hype. Um forte abraço e vai, Corinthians!